Porque a gente, nessa apuração nossa, né, e que a gente continua o tempo inteiro, aliás, parar de apurar é uma coisa que a gente não faz nunca, né? Jornalista sem chance, né? Então tá aí essa lista, é um zagueiro, lateral esquerdo, o meia direita e um ponta, são esses jogadores que o Cruzeiro busca. Tá aí, ó, lateral esquerdo, o meia que joga aberto pela direita, o atacante lá de campo e o zagueiro. Esses são, aí, depois de uma avaliação toda que o Leonardo Jardim fez, e aí inclui quem está emprestado, base, jogadores que estão lá, claro, e para ficar bem explicado isso, numa valorização também de quem está por aqui, a gente fala também de composição de grupo, né, das necessidades que o Cruzeiro tem, e aí a gente chegou a alguns nomes. No jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, houve uma conversa, né, conversa. Os presidentes se encontraram, né, obviamente, e quem estava perto viu que não se deixou de ter interesse em Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, além obviamente, do Arias, que faz parte de outro time, mas são dois nomes que voltam à tona no Cruzeiro. Isso também poderia estar ligado a uma saída do Matheus Pereira, que a gente sabe que tem aí uma possibilidade, né? Porque ele mesmo já falou que ele quer ir embora para o exterior, né? E ele poderia até ser envolvido numa negociação, como já teve para ser, né? Então essa palavra vamos voltar a conversar, ou essa frase vamos voltar a conversar, aconteceu. Então Luiz Araújo, Matheus Gonçalves são sim jogadores que seguem aí no interesse do Cruzeiro, ou seja, jogadores que no início da temporada foram falados no Cruzeiro, as coisas acabaram não acontecendo, mas podem sim acontecer de uma outra forma agora nessa janela de transferência, até porque o Leonardo Jardim não esconde de ninguém, mesmo valorizando o seu grupo, de que ele precisa de jogadores, né? E dentro dessa lista aí, né, vale reforçar que o Cruzeiro entra a carência na lateral esquerda, né? Perdeu o Marlon, então hoje só conta com o Kaique para a posição, inclusive vem de uma sequência muito forte de jogos, o Cruzeiro com o Kaique na esquerda. O Cauã Prates é um garoto, a diretoria do Cruzeiro, o staff, a comissão técnica do clube, entende como uma joia, um garoto muito promissor, mas com 16 anos ainda, né? Então não dá para depositar toda essa carga, o peso no garoto, que inclusive viaja com a delegação, pode ser uma opção para hoje no jogo na Copa Sul-Americana. E aí, outras opções, como você destacou também, o Cruzeiro já procurava um atacante mais aberto, que pudesse jogar mais aberto, e aí com a saída do Dudu, isso pesa um pouco mais, então ainda tem dentro dessa análise da comissão técnica esse desequilíbrio dentro do elenco do Cruzeiro, e também o zagueiro, né? Sim. Teve também a contusão do João Marcelo, né? Que não joga mais essa temporada praticamente. O Cruzeiro teve negociações frustradas, ainda que tenha acertado com o Fabrício Bruno. O Cruzeiro buscou mais um zagueiro, né? Que acabou não acontecendo. Então, no meio do ano, o Cruzeiro vai de fato reforçar a equipe, e essas são sim posições que o Cruzeiro entende que ainda necessita dentro do grupo. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Arias. Quando a gente ouve esses nomes, Olélio, que foram nomes falados, a gente vê que já pode dizer que as cifras não serão baixas, né? Olha, o Matheus Gonçalves aí é uma outra prateleira, né? Exatamente. Ele é a prateleira bem lá embaixo ainda. Agora, o Arias é a prateleira lá de cima. E o Luiz Araújo, ele é um bom reserva do Flamengo. É um jogador que tem uma característica, ou as características que iriam atender ao treinador, mas é um bom jogador. Ora, desse aí, o diferente mesmo é o Arias. Exatamente. Inclusive, para muitos, neste início de campeonato brasileiro, ele é o melhor jogador da competição. E a gente sabe de toda a qualidade do Arias, que inclusive é titular absoluto da seleção colombiana. Essa aí é uma negociação mais complexa, né? Um jogador que tem o seu valor, e certamente o Fluminense, ele
já havia se recusado a negociá-lo para o futebol brasileiro, mas é um nome que agrada a qualquer um, né, Edmara? E o próprio Luiz Araújo também um nome que me agrada bastante. Ele entrou no segundo tempo do jogo aqui no Mineirão. Agora, tem que contabilizar os jogos aí dessa rapaziada também, né? Que a gente atingiu a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o que eles podem fazer também, né? Porque assim, e aí a partir de agora, né, gente, quando a gente começa a se encerrar, né, e como o Lélio falou, né, a questão da 7ª rodada, a gente começa a ver quem pode e quem não pode mais, né? Ou quem vai poder ser negociado só com o exterior. E aí tá valendo tanto para quem você quer trazer, como para quem pode sair do time também, em relação ao próprio mercado nacional, né? Para fora, meu filho, você pode jogar 10 vezes do brasileiro, 800 partidos que você pode para fora. Agora, se for no Brasil, não. Então você já começa a ter uma noção do que pode e o que não pode acontecer. Agora, Dimara, o Luiz Araújo, num certo momento aí, o nome dele foi falado no Cruzeiro. É isso que eu tô dizendo, a volta. Exatamente. Mas o Flamengo pediu quanto? Não me lembro, velho. Eu tentei. Não. Aliás, o Flamengo falou não está disponível. O Boto falou. Lembrei agora. O Flamengo falou assim: não negocie ninguém. Foi isso? Foi, o Boto falou que não estava disponível. Exatamente. Eu me lembro de ter conversado com o pessoal do Flamengo, inclusive, e eles terem dito assim: não vamos negociar ninguém, nós precisamos de mais gente. Óbvio também, gente, quando conversamos aí, falamos, a gente não ouve só o Cruzeiro, né? A gente ouve a equipe adversária, a gente ouve os companheiros que estão por aí. É um nome que aparece forte, isso a gente pode dizer. Nesse sentido, acho que acrescentaria muito. Agora faz sentido, porque o Flamengo tem muita gente falando que vai contratar um jogador que pertence ao Chelsea, que é o português João Félix. Exatamente. E um outro jogador que tá lá no Arsenal, que é o Jorginho, que é meia, mas é volante também, e é titular da seleção italiana. Então, seriam aí 2 posições que o Flamengo está buscando reforços para essa Copa do Mundo de Clubes que vai ser no próximo mês. É isso, então as negociações, você tá pensando que tá todo mundo quietinho, não tá, mesmo com o Mundial tá todo mundo se mexendo do mesmo jeito. Se você tá feliz com o seu time, ok, mas pode melhorar, pode também. O Leonardo Jardim nunca escondeu que precisaria de alguns nomes, então assim, nada como um dia atrás do outro, vira a página, segue o jogo e é a história que continua.